A infertilidade é muito mais comum do que você imagina. 1 a cada 6 casais pode ter problema para engravidar. Meu nome é Tarek Saidá, sou médico especialista em reprodução humana assistida e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre tratamentos de fertilidade, os conceitos. Muitas vezes as pacientes elas vêm ao consultório com muita informação. Dessas informações, algumas são verídicas, algumas têm controvérsias, e o objetivo hoje é a gente alinhar todas essas informações para que você tome a melhor decisão possível. A infertilidade nada mais é do que a dificuldade para ter filhos. É diferente de esterilidade, que é a dificuldade permanente. O termo esterilidade, ele vem caindo, porque hoje nós temos ovodoação, útero de substituição e diversos recursos da ciência para promover uma gestação e você poder ter filhos. A infertilidade tem aumentado recentemente. Hoje, nós vemos que em todas as populações nós temos uma diminuição da taxa de filhos. Isso deve-se a tanto fatores comportamentais como alimentação, estresse, falta de atividade física, obesidade, quanto também à postergação da paternidade e da maternidade. À medida que os casais postergam a maternidade, nós já temos uma queda fisiológica da fertilidade, como nós vamos falar mais na frente, mas também a gente está mais predisposto a outras doenças, como diabetes, hipertensão, que vão acometendo ao longo da vida. Hoje, a infertilidade ela traz problemas sociais, psicológicos e econômicos. É muito comum, às vezes, quando a gente vai buscar informações no Instagram, pessoas comentando, eu não conheço ninguém que está com infertilidade, fulano teve 5 filhos. Mas nós temos alguns vieses de informação. O primeiro é que quem está tentando não fica divulgando. Geralmente isso é um problema que leva a pessoa a ter uma introspectiva. Essa pessoa ela não sai comentando o que está tentando. Então muitas vezes o primeiro viés de informação é esse. A segunda questão é que quando a gente pensa num aspecto macro, a gente vê a Europa. Hoje o europeu tem um filho, chega o imigrante tem 5 filhos, então você tem um padrão cultural europeu. O casal também passa por problemas psicológicos, ansiedade, divórcio, que também são dados sensíveis e difíceis da gente estimar. Com relação ao aspecto econômico, tinha um economista que no século XVIII, Mises, ele falava da seguinte forma, que independente do modelo econômico, o país só cresce de 3 formas. Ou crescimento populacional, ou aumento de imposto, ou através de guerras. Hoje, se a gente liga em qualquer noticiário, nós percebemos que a gente só vê aumento de imposto e guerra. Então, quando a gente sai do nosso pequeno mundo e a gente tem uma visão mais ampla, nós vemos que parte dos problemas atuais vem dessa dificuldade de engravidar. A infertilidade sempre foi um problema na espécie humana. Nós podemos ver que ao longo da história, nas antiguidades, nós tínhamos templos ligados à fertilidade, tanto no Império Romano quanto nos gregos. Na própria Bíblia, tinha as gravidezes impossíveis, que a gente vê de Sara, vemos também de mãe de Sansão, de forma que isso sempre preocupou o ser humano. À medida que você tem a busca e você recorre ao espiritual, é porque é um problema que atinge o material. Com isso, ao longo da história, esse problema ele foi sendo pesquisado. No século XIII, os árabes começaram os processos de reprodução assistida em modelos animais, como por exemplo nos cavalos. E só no século XVIII que na Europa começou os modelos com cães e rãs. Para quem tiver interesse, pode até assistir uma série na Netflix chamada Joy, que mostra a história da fertilização in vitro, onde você tinha na década de 70 e 80, pessoas ali pesquisando em diversas áreas para conseguir realizar a primeira fertilização in vitro. É interessante ver que, quando começou a inseminação, foram necessárias 55 tentativas para ter um resultado positivo. E já a fertilização, tiveram relatos de mais de 300 tentativas para ter um resultado positivo. Para acontecer a gravidez, nós precisamos que 4 componentes estejam funcionando e eles estejam conversando entre si. O primeiro é o ovário. Nós temos que avaliar o ovário quanto à reserva ovariana, até quando a mulher tem folículos para gastar, e função ovariana, que é a capacidade dela ovular. Temos que avaliar a tuba, que é o que comunica o óvulo com o espermatozoide.
O útero ele tem que estar receptivo para a implantação e nós temos que avaliar o fator masculino. Então nós temos 4 compartimentos onde que a gente tem que ter uma atenção com o ovário, porque as células que vão ovular estão com a mulher desde quando ela tinha 2 centímetros dentro da barriga da mãe dela, desde a 7ª semana de gestação. E esse número não aumenta. É diferente da pele, do cabelo, que a gente corta e surge uma nova célula. Então essas células ela vai perdendo ao longo do tempo e essa célula vai envelhecendo. E com isso a qualidade do óvulo vai piorando de acordo com a idade. Muitas vezes a gente pensa que está sozinho nesse contexto. Então nós já vimos que a infertilidade vai acometer uma parcela grande da população. Dessa forma, esse casal que está tentando, ele não está sozinho. É uma verdadeira dificuldade que o mundo atual está encontrando. Hoje, quando a gente fala de chance de gravidez, o casal tem a expectativa que acha que vai parar o anticoncepcional e já vai engravidar no outro mês. Isso deve-se ao fator mesmo cultural. A mulher, quando começa a tomar anticoncepcional, ali por volta dos seus 17, 18 anos, ela escuta de todo mundo, amigas, vizinhas, primas, que se esquecer um comprimido, ela vai engravidar. Então, no subconsciente dela, fica aquela relação. Quando eu esquecer a cartela inteira, com certeza eu vou estar grávida. Mas a verdade é que a chance de gravidez é 15% ao mês. De forma que ao longo de um ano, 84% delas vão engravidar. Os 16% não vão conseguir engravidar e provavelmente vão ter dificuldade num daqueles 4 fatores que a gente comentou anteriormente. No homem, a fertilidade começa a cair depois dos 45 anos e nessa faixa etária começa a aumentar algumas doenças gênicas. Doenças gênicas são aquelas que têm um problema ligado a um único gene. São exemplos de causas gênicas, o nanismo, o autismo, síndromes do metabolismo da ureia. Então, essas doenças têm um aumento ligado à idade do pai. Já na mulher, a fertilidade começa a cair aos 25 anos. Porém, nós temos 2 marcos importantes. O primeiro é aos 35 anos, depois aos 40. Também nós temos uma piora na qualidade dos folículos após os 35, onde a gente tem um aumento de abortamentos e aumento de doenças cromossômicas. As doenças cromossômicas são aquelas que atingem toda a cadeia do cromossomo. Um exemplo dela é a própria síndrome de Down, síndrome de Ehlers, síndrome de Patot, que são doenças ligadas à idade da mãe. Com relação às causas, é importante sempre lembrar que nós estamos tratando do casal. É uma coisa que eu sempre falo para os alunos da UFG. Por exemplo, 20% das causas a gente não vai diagnosticar, que é chamada infertilidade sem causa aparente. O fato de você não saber a causa não quer dizer que não tem um tratamento específico. Muitas vezes o casal fica ali preocupado em saber o porquê. Mas a gente pode focar no tratamento e podemos ter um resultado adequado, um resultado assertivo. Com relação às causas conhecidas, metade das causas é ligada ao fator masculino, o que historicamente a culpa sempre caía com a mulher. Eu cito até no meu livro com relação ao Henrique VIII, que casou diversas vezes porque não conseguia ter um descendente. E quando devemos procurar um médico especialista? Até os 35 anos, a gente pode esperar 1 ano de tentativa. Entre 35 e 40 anos, devido àquele declínio da qualidade dos óvulos, a gente espera 6 meses. E aos 40, nós procuramos o médico especialista de forma imediata, para que ocorra uma investigação adequada e a gente não perca o principal fator, que é o fator tempo. Nesse canal, nós iremos falar um pouquinho sobre a jornada da fertilidade, onde nós vamos discutir a infertilidade, as principais causas, os tratamentos propostos, congelamento de óvulos. Se você tem interesse nesse assunto, clique para se inscrever e acompanhe a gente. Até mais!